Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, minha gente, está na hora de você ficar bem informado. O nosso Sim Notícias está começando, trazendo os principais assuntos, destaques aqui de Linhares, região e também São Mateus. Veja na edição desta quarta-feira. Uma operação da Polícia Militar apreendeu drogas em Linhares mais uma vez. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais uma carga de cerveja sem nota fiscal em Linhares. O Cine aqui do município retomou os atendimentos presenciais. Os alagamentos em Guriri tiram o sono de moradores e visitantes. Profissionais de educação física têm inovado em São Mateus para conseguir trabalhar nesse período de pandemia. A fisioterapia é um importante aliado na recuperação de pacientes que passaram pela Covid-19. Nós ouvimos uma especialista sobre o assunto. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou o resultado de mais um inquérito sorológico aqui no Espírito Santo. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim, seu canal local. A Polícia Militar fez mais uma apreensão de drogas em vários bairros de Linhares. O trabalho da Força Tática da PM tem sido possível graças a denúncias de moradores. Os detalhes você confere num giro de notícias com a repórter Cris Martinelli. A Polícia Militar apreendeu quase meio quilo de maconha em uma residência localizada no bairro Shell. A apreensão foi feita após um patrulhamento de rotina, quando a equipe avistou um grupo em uma calçada que logo se dispersou. Os policiais foram até a residência, em frente onde eles estavam, e dentro do imóvel foram localizadas 29 pontas de maconha, 3 caixas de seda e um deschavador. O dono da casa disse que a droga era para consumo próprio, recebeu voz de prisão e, juntamente com os materiais, foi encaminhado para a delegacia. Na manhã desta quarta-feira, um acidente entre 2 carretas e um automóvel nas proximidades de Eunápolis, na Bahia, deixou a via interditada nos 2 sentidos. Uma das carretas tinha placa de Linhares. De acordo com informações, os veículos, um carregado de combustível e um com grãos, colidiram frontalmente. Uma das carretas acabou ficando atravessada no meio da pista. Um automóvel também teria se envolvido no acidente. As informações ainda dão conta de que um ocupante de uma das carretas teria ficado preso às ferragens. Na tarde desta última terça-feira, uma submetralhadora de fabricação caseira foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Além da arma, também foram encontradas drogas e um coldre. Os materiais estavam na bagagem de 3 pessoas em um ônibus que saiu da Serra e seguia em direção a Linhares. O ônibus foi parado no posto da PRF para uma abordagem de rotina. 2 dos suspeitos foram encaminhados para o presídio de Linhares e uma adolescente de 16 anos que estava entre eles foi devolvida para a família. É isso aí, vamos agora trazer outros destaques aqui de nossa região, falando inclusive sobre o Cine, que retomou os atendimentos presenciais. A partir da próxima segunda-feira, o Cine de Linhares retoma os seus atendimentos presenciais. As atividades estavam suspensas desde o dia 3 de junho e os trabalhadores que tivessem interesse em concorrer a alguma das vagas deveriam encaminhar o currículo por e-mail. Com o retorno das atividades, os profissionais serão atendidos das 8 às 13 horas e empresas das 8 às 16. Serão distribuídas senhas e permitida a permanência de somente 10 pessoas no interior da unidade. O Cine está localizado na Avenida Governador Lindenberg, centro de Linhares, e o telefone para contato é o 3372-2131. Uma baleia foi encontrada morta na praia de Degredo. Essa já é a segunda. No último dia 27, um filhote também havia sido encontrado em Pontal do Ipiranga. De acordo com especialistas, encontrar animais encalhados nesta época do ano é um fenômeno normal, devido ao período de reprodução e migração das espécies. Pacientes que ficaram internados com a Covid-19 têm apresentado perda de massa muscular e de força. Bom, para quem apresentou esses sinais, a fisioterapia pode ser uma ótima aliada na recuperação, como nos diz uma especialista no assunto. Um dos principais sintomas da Covid-19 é a falta de ar. A doença ataca os pulmões e, em alguns casos, os pacientes precisam de suplementação de oxigênio. Uma grande aliada no tratamento está sendo a fisioterapia. Os pacientes acometidos pela Covid-19, um dos principais sintomas são respiratórios, né?
Então, o fisioterapeuta ele atua diretamente nesses sintomas respiratórios, como através de manobras e exercícios respiratórios para melhorar a condição pulmonar. Então, o fisioterapeuta, através de técnicas específicas, ele atua na reabilitação desse paciente. De acordo com a fisioterapeuta Adriane Monteiro, os procedimentos são realizados tanto em pacientes que se encontram em casa, quanto em pacientes hospitalizados. Os pacientes internados, eles requerem um cuidado especializado. Então, o fisioterapeuta, ele atua tanto no leito, né, como que eu vou te dizer, no apartamento comum, se o paciente estiver menos grave, quanto na UTI. No apartamento, no paciente internado, que não esteja tão grave, o fisioterapeuta ele atua através de manobras específicas e exercícios respiratórios, tanto com a fisioterapia respiratória quanto com a fisioterapia motora. No paciente internado em UTI, o que ele faz? Ele faz manobras respiratórias e também ele atua em cima dos ventiladores mecânicos para poder melhorar a condição e reabilitar esse paciente o mais rápido possível. E mesmo após a alta, alguns ainda precisam de cuidados. Alguns pacientes, mesmo após alta, eles continuam com dificuldade respiratória, com algumas restrições. Os pacientes eles saem do hospital, muitos deles com muita fraqueza muscular. Então, a fisioterapia pós-alta hospitalar, ela é de extrema importância para que esse paciente ele volte à sua rotina, à sua vida de forma mais rápida e saudável. É isso aí, tem que se cuidar, né? Tem que se recuperar o quanto antes. A Secretaria de Estado da Saúde apresentou os resultados do inquérito sorológico aqui no Espírito Santo. Os dados apontaram que mais de 260 mil capixabas já tiveram a Covid-19. O mês de agosto está sendo considerado pela Secretaria de Saúde como um mês de transição. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou o porquê. Nesse momento, as atitudes que nós vamos tomar, diminuindo as restrições, ampliando a possibilidade de circulação, elas devem, da mesma forma, serem tomadas com muito cuidado, com muita segurança, porque qualquer atitude pode colocar em risco a saúde e a vida das pessoas. Então, é esse o sentido do mês de agosto, quando nós vamos observar no reflexo dos números, no número de casos, se essas liberações realizadas agora, especialmente em julho, terão algum reflexo, terão algum aumento nos casos, nas internações, e, se for necessário, retomar, então, as restrições. Por isso, o mês de agosto está sendo chamado de um mês de transição para nós aqui da Secretaria de Saúde. Segundo o secretário Nésio Fernandes, já a partir desta terça-feira, os leitos de enfermaria destinados à Covid serão remanejados para outras doenças. Amanhã, quarta-feira, haverá uma migração muito grande de leitos de enfermaria para atender pacientes não Covid. Então, é importante que a ocupação aumentada que haverá no dia de amanhã e quarta, nos leitos de enfermaria, não assuste ninguém, porque nós, de fato, iremos fazer uma migração mais robusta dos leitos para atender condições não Covid. E temos quase 30, 40 leitos de UTI já migrados para pacientes não Covid, e iremos continuar esse processo na medida que a gente consiga ter uma ocupação se aproximando dos 70%. Mas o assunto principal da coletiva foi o resultado do último inquérito sorológico realizado em 13 municípios. Colatina tem a maior prevalência da doença. Nós temos o seguinte resultado, apontando Colatina com 8,59% de prevalência, Vila Velha com 8,27%, Cariacica com 8,08%, Serra com 7,29%, Vitória com 5,53%, Marataízes com 5,40%, São Mateus com 5,15%, Linhares com 4,66%, Afonso Cláudio com 2,34%, Santa Maria do Jetibá 2,19%,
Cachoeira do Mirim, 2,11 e Alegre com 2,3 e Nova Venécia em 0,91. Pelo levantamento, mais de 260 mil capixabas já tiveram a Covid-19. A estimativa da população positiva, então, Vila Velha com 40.837 positivos, Serra com 37.745 positivos, Cariacica com 30.808 positivos, Vitória com 20.040, Colatina com 10.523, Linhares com 8.088, São Mateus 6.728, Cachoeiro com 4.409, Marataízes com 2.079, Santa Maria 884, Afonso Cláudio 716, Alegre 611 e Nova Venécia 458. O estudo apontou maior prevalência entre as mulheres negras e pardas, e o número de assintomáticos teve um aumento de 50%. Houve um aumento do número de positivos assintomáticos, em torno de quase 50%, 47,6% dos pacientes testados positivos foram assintomáticos. E nós temos aqui a comparação dos sintomas nos negativos e nos positivos, tendo a perda do olfato como uma característica principal, a tosse, a fadiga, os dores musculares, a falta de ar como as características mais frequentes na população positiva. Gente, vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira de inverno em toda a nossa região. Olha, a quinta-feira vai ser com sol entre nuvens e chuva fraca. As temperaturas em Linhares variam entre 17 e 24 graus, ou seja, vai estar bem frio aqui, hein? Colatina, mínima de 18, máxima de 26. Em São Mateus, variação entre 17 e também 26. E Vitória com mínima de 19 e máxima de 25 graus. A seguir, os constantes alagamentos, né? Sempre que chove é um problema sério na ilha de Guriri. Daqui a pouquinho, a reportagem direto de São Mateus com todos os destaques da região. Até já. De volta com o nosso segundo bloco do Sinotícias de hoje. A ilha de Guriri há décadas sofre com um velho problema. O alagamento das ruas é comum toda vez que chove. A falta de um projeto de drenagem incomoda moradores e também visitantes. Esta é a rua Esbertalina Barbosa Damiani, que amanheceu nesta quarta-feira assim. Os alagamentos são recorrentes devido a um problema na drenagem pluvial. Quando chove, não é possível fazer a captação rápida da água. E, infelizmente, os moradores enfrentam esse problema há anos. Eu agradeço a Nariane Lopes, que trouxe para a gente os destaques de São Mateus e região. Vamos ver agora como fechou esse dia o mercado do café. O Arábica tipo 6, cotado a R$ 510 a saca. Arábica 7, R$ 390. Conilon tipo 7 está um pouco mais valorizado, R$ 368 a saca. A seguir, mais uma carga de cerveja sem nota fiscal foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Linhares. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Sinotícias de hoje. Olha, já virou moda. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu pela sexta vez em Linhares este ano mais uma carga irregular de cerveja na BR-101. Foram apreendidos 10.700 litros de cerveja sem a devida nota fiscal de origem. A abordagem ao caminhão com placas de Cariacica aconteceu na tarde desta terça-feira na altura do quilômetro 152 da BR-101. A carga seguia da Grande Vitória para a cidade de Poço da Mata, na Bahia. A Receita Estadual do Espírito Santo foi acionada e fez a autuação da carga avaliada em R$ 81 mil. A pandemia da Covid-19 paralisou as atividades escolares em todo o mundo. Bom, para manter os alunos em dia com conteúdo, escolas têm lançado mão da tecnologia para enviar as aulas. Em Colatina, a Rede Municipal de Ensino se organiza para encerrar o ano letivo ainda em dezembro de 2020. Desde o início de abril, as escolas se organizaram e estão encaminhando atividades para os alunos realizarem em casa com o objetivo de manter o vínculo do aluno com a escola. Nesse tempo de pandemia, o aluno precisa continuar aprendendo.
Então foi elaborada uma proposta pedagógica que contempla instrumentos de registro das devolutivas dos alunos dessas atividades realizadas. Então, através desses registros é que a gente faz o cômputo da carga horária do aluno, né, pelas realizações das atividades. Rosiméria, foi anunciado durante a semana aí por algumas escolas que o ano letivo, né, termina no dia 31 de dezembro de 2020. Como será a avaliação desses alunos, já que não estão acontecendo as aulas presenciais? Nós realmente estamos nessa fase de elaboração do calendário, né, em consonância com a Undime, com o Conselho Estadual de Educação, com o Governo do Estado, para que o ano termine no dia 31 de dezembro. Nesse momento, a avaliação tem o objetivo de monitorar o aluno na realização dessas atividades, identificar quais são as dificuldades, por que ele não está fazendo atividade, ou quais as dificuldades apresentadas nessa realização. Então, nesse momento, a avaliação não é uma avaliação quantitativa que atribui notas. Certo. No retorno às atividades presenciais, quando isso for permitido, né, será trabalhada a questão da recuperação para aqueles que apresentaram maiores dificuldades, e aí sim nós vamos pensar de que forma que esse aluno vai ser avaliado presencialmente. Nós teremos avaliações sim no retorno, né, no sentido de diagnosticar e tratar as dificuldades apresentadas. Bom, muita gente vem questionando também, aí, inclusive esse questionamento feito à nossa reportagem, da maneira com que essas atividades possam ser cobradas. E aí fica aquela pergunta, aquela interrogação que está na cabeça aí de praticamente todos os pais e alunos. Como cobrar uma atividade de uma matéria que não foi ministrada pelo professor para o aluno? Cada escola se organizou de uma forma para atender os seus estudantes da melhor forma possível. E nós temos os professores à disposição para esclarecimentos às famílias, nos seus horários de trabalho. Nós temos escolas com organizações de dias de plantão, que no seu horário de trabalho o professor está à disposição para esclarecimento das dúvidas, para explicar aquilo que o aluno não entendeu. Nós temos professores fazendo videoaulas, então são vários recursos sendo utilizados para que as dúvidas dos alunos sejam esclarecidas, para que ele aprenda aquele conteúdo que é novo. É importante dizer, Altemar, que nesse tempo foi trabalhada a readequação curricular. Então está sendo proposto para o aluno aquilo que é realmente essencial do currículo. E os professores estão à disposição para esclarecimento de dúvidas e para explicações que são necessárias. Bom, então pais principalmente, os alunos podem ficar tranquilos, né? Porque, como você falou aí, a explicação de que o aluno envia uma atividade para ser avaliado, mas que essa atividade ainda ela não foi ministrada, né? Então é uma situação que preocupa, mas que a Secretaria Municipal de Educação também está atenta com relação a isso. Sim, e as escolas estão atentas também no sentido de esclarecer as dúvidas. Então, o que eu quero destacar de uma forma assim, muito carinhosa com as famílias, as dificuldades que os seus filhos estiverem apresentando, façam contato com a escola, não há melhor caminho do que o diálogo. E as equipes escolares estão à disposição para esclarecer todas as dúvidas, para explicar o que o aluno não entendeu. O que a gente quer é que o aluno continue aprendendo nesse tempo. E as escolas estão à disposição nos seus horários de atendimento. Então, o melhor caminho é o diálogo para resolver essa questão e a gente ter a menor perda possível nesse tempo de crise. Bom, Rosiméria, para finalizar, é importante então esclarecer que cada escola tem aí o seu método, né? O importante é o aluno enviar essa atividade, então, para ele ser avaliado, não ser prejudicado no final do ano letivo. Sim, realize e envie. E qualquer dúvida, as equipes escolares estão à disposição e nós também da Secretaria de Educação estamos à disposição para resolver as dificuldades enfrentadas. Por hoje, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a você que também segue nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, no YouTube. Dê o seu like, compartilhe nossos vídeos e reportagens. Continue sempre com a gente, viu? TV Sim, canal do Espírito Santo.